Exercícios, iniciar nossa aula, começou a gravação, né, que eu sempre deixo disponível aí para acesso, sabendo que vamos fazer hoje exercício, só exercício, exercício, exercício. Sabendo que o ponto P, veja que não tem igual aqui, é só como um vetor, né, tem o igual. Se o ponto P pertence à reta que passa pelos pontos A e B, calcular M e N. Bom, uma reta, né, por dois pontos passa uma reta, né, por dois pontos bem definidos. Então, vou pegar aqui o ponto A e o ponto B, são pontos no espaço tridimensional, menos 1, menos 2 e 3, e o ponto B, 2, 1 e menos 5. E é dito de antemão que o ponto P, né, ele pode pertencer aqui, pode pertencer aqui, ou pode pertencer aqui no meio, tanto faz, né? Vale M, 4 e N. Então, sabendo que esse ponto P pertence à reta, calcular M e N. Eu vejo como a primeira solução encontrar o vetor AP. Bom, geometria analítica estuda vetores, né? Então, primeiro eu vou encontrar esse vetor aqui AP, posso chamar ele de V. Depois eu vou encontrar esse vetor aqui U. Também poderia ter encontrado o vetor AB. Não, mas vou encontrar U, que vai ser melhor. E esse vetor V, o vetor V, ele vai ter que ser paralelo ao vetor U, ou seja, ter o mesmo ângulo. Bom, para eles terem o mesmo ângulo, a componente em x dv dividida pela componente em x du tem que ser a componente em y dv dividido pela em y du, z dv dividido pela z du, né? As divisões de suas componentes, elas têm que ser iguais, né? Aqui é o x. Muito bem, vamos encontrar o vetor V. O vetor V, ele é o ponto P menos o ponto A. Vou fazer direto aqui, M mais 1, 4 mais 2, que dá 6, né? Vou colocar 4 mais 2 aqui. E N menos 3. Vetor V igual a M mais 1, 6, N menos 3. A notação de vetor a gente pode fazer por parênteses, né? E em alguns livros é usado aquele sinal de maior e menor também. Tanto faz. Só que vetor tem essa seta em cima, tá? Que vetor tem começo e tem fim. Tem módulo, direção e sentido, por isso que tem essa seta em cima. O vetor U é B menos P. Eu poderia fazer ele ao contrário também, sem problema. Então, 2 menos M, 1 menos 4 e menos 5 menos N. Menos. Menos 5 menos N.
né? O ponto final menos o ponto inicial. Encontrei os meus vetores U e V. Eu consigo fazer bem fácil aqui, ó, VY dividido por UY. Bom, VY é essa componente, UY é essa componente. Componente não é vetor, é um escalar, por isso que eu não coloquei seta em cima. Isso aqui é 6 dividido por menos 3, que é menos 2. Agora eu sei também que Vx dividido por Ux, M mais 1, dividido por 2 menos M, vai ter que ser igual a menos 2. Então, M mais 1 vai ser menos 4, né? Passa aí tudo isso aqui para lá multiplicando. Menos 4 mais 2M. Passa esse para cá, vai ficar 5 igual a M. Né? Passa esse para cá, 2M menos M dá M, né? 1 mais 4, 5. 5 igual a M. Vou fazer o lado de cá, vou mudar a cor aqui para ficar mais, tentar fazer mais organizado, né? Esse dividido por esse, né? O VZ dividido por UZ vai ser igual a menos 2, né? Ou seja, N menos 3 dividido por menos 5 menos N igual a menos 2. N menos 3, né, vai ficar igual a 10 menos 2N. 2N passa para cá, 3N. 10 mais 3, 13. N igual a 13 dividido por 3. Aqui é 10 mais 2N, não menos 3N. Então, aqui vai ficar, né, N mais 2N, vai dar menos 13. N igual a menos 13. Professor, Sim. Mas isso que você fez foi para ver se eles são paralelos? Não foi? Isso. Mas daí serve tanto para ver, tipo, se eles são paralelos ou se eles estiverem na mesma linha, na mesma reta? Sim, porque eu sempre posso trazer esse vetor V, esse vetor U, eu posso trazer ele para cá. Né? Eu posso transladar os vetores à vontade, eu só não posso mudar o módulo, a direção e o sentido. Você sabe o que é transladar vetores? Que é uma palavra meio chata? Sim. E eu poderia fazer, tipo, o ponto A, B é igual ao ponto AP? Porque tem um exercício que a gente fez assim. Pode. Eu escolhi esses dois vetores. Você poderia ter escolhido esse vetor e esse outro vetor aqui, ó. Seria até mais fácil. Tá. Tá? Você tem que, né, poder, ó, eu peguei esse e esse, né? Outra sugestão é pegar esse e esse. Outra sugestão é pegar esse e esse. Tá? Como for, desde que eles sejam paralelos. Aí é só pôr um igual ao outro. Não um igual ao outro, né? Isso aí. As divisões de suas componentes em x, y e z, elas precisam ser iguais. Tá? E isso faz sentido, né? Vamos pegar em 2D aqui, ó. Se você, aqui é o x e aqui é o y, né? Agora eu vou desenhar um vetor genérico aqui, ó. Esse vetor genérico. Eu sei que outro vetor é paralelo, né? Por exemplo, esse vetor aqui é paralelo, né? Por quê? Porque o x e o y dele são o dobro do x e do y desse. Tá? Então, o x de um dividido pelo x do outro é igual ao y de um dividido pelo y do outro. E se for 3D, ainda o z de um tem que ser
dividido pelo z do outro tem que ser igual também, né? Aumentar a mesma quantidade de vezes para ser paralelo. É uma espécie de uma proporção, né? Mais ou menos assim, você dizer que no Brasil morrem, nem vou falar de Covid para não, morrem 1000 pessoas por dia, não importa do que, 1000 pode parecer um número muito grande para a Islândia, mas para países como o Brasil, Estados Unidos, China então, e Índia nem se fala, proporcionalmente, né? É um valor pequeno. Andressa, me fiz entender? Sim, eu entendi. Tá. Eu pergunto porque eu quero deixar bem claro, não porque... eu também sou um pouco chato, né? Tudo bem, mas a intenção não é ser chato. O Valdir, que está aqui hoje pelo primeiro... É o Valdir, né? Que eu falei antes, está aqui pelo primeiro dia, né, Valdir? Sim, professor. Conseguiu pegar alguma coisinha aí, Valdir? Sim. Legal. Bom, vamos ao próximo exercício para a gente tentar fazer bastante exercício de revisão, né? Para a nossa primeira prova, que volto a dizer, já é semana que vem. Encontrar o vértice oposto ao B no paralelogramo ABCD para ABC. Encontrar o vértice oposto a B. Tá, então, eu vou tentar desenhar um paralelogramo e vou ver se encaixa com o que... Paralelogramo é esse retângulo em itálico. A, B, C e D. Essa é a maneira tradicional de se desenhar. Agora vamos ver, o lado oposto ao ponto B é o D mesmo. Então a gente fez o que foi pedido, a gente tá seguindo uma coerência. Os pontos A, B, C foram dados, só não foi dado o ponto D. Vamos chamá-lo de um ponto genérico, x, y e z. Como nós poderíamos encontrá-lo bom? Eu vou encontrar primeiro esse vetor aqui, que eu vou chamar, agora por facilidade, eu vou chamar ele de vetor AB. Só que daí eu tenho que botar uma seta e colocar um igual, né? No ponto não vai o igual. Por que não? Porque assim foi feito e eu tenho que seguir, né? Não tem. É como eu não sei por que existe o C cedilha em português, mas eu tenho que usar, né? Então, AB, né, quando é um vetor, tem uma seta, tem o igual, e vou colocar os componentes. Quais que são os componentes? B menos A, né? Esse aqui, B menos A. Então, 1 menos 1, 2. 1 menos 1. 1 menos 0, 1. 2 menos 3, menos 1. Essas são as componentes do vetor AB. Agora eu vou achar as componentes do vetor BC. As componentes do vetor BC é B menos C. C menos B. 3 menos 1, 2. Menos 2 menos 1, menos 3. 5 menos 2, 3. Agora do CD não dá, porque eu não conheço, né? O D é x, y e z. E o AD também, a princípio, não dá. Agora eu vou calcular, vou fazer o que a princípio não dá. AD. Bom, vai ser x mais 1. Y menos 0 e Z menos 3. Um vetor mais genérico aqui, AD. E agora eu vou fazer o vetor DC. C menos D, então é 3 menos x. Professor, não importa, tipo, se faz DC ou CD, é o mesmo? É o mesmo, só com um sinal contrário. Eu vou fazer ele ao contrário, então, Andressa, só por causa que você perguntou. E se der errado, eu já sei que a culpa vai ser tua. Mas não vai dar errado não, Andressa.
Então, agora eu vou fazer CD e não DC. CD. Tem que apagar porque ficou feio. Como essas perguntas são boas, viu? CD. Então, agora é D menos C, eu vou fazer X. Né? Agora aqui, ó. Aqui é a cauda do vetor e aqui é a cabeça do vetor. X menos 3, Y mais 2 e 5 menos E. Então, eu dou um nome especial para esse paralelismo, que um vai para lá e outro vai para cá, que é antiparalelo. A única coisa é que vai ser menos 1. A relação de x por x, y por y e z por z. Professor, não seria z menos 5? Veja que eu estou fazendo... Ah, sim, é o contrário, né? Você está certíssima, é o contrário. C menos 5. Então, x menos 3, y menos 2 e z menos 5. É isso aí. Bom, eu tenho que atacar isso de alguma forma. Seja dizendo que esse cara é paralelo a esse e esse paralelo a esse. Essa é uma forma de atacar. Mas eu acho que tem uma forma mais simples. Vocês concordam comigo que o vetor BC, ele é igualzinho ao vetor AD, ou seja, que esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui, ele é igualzinho a esse comprimento aqui? Não é possível que não concordem. Esse vetor, inclusive, é igual àquele vetor. E o problema, e que não é problema da gente ter feito ao contrário, é o que o vetor AB, ele é quase igual ao vetor CD. Quase igual. Só que AB é igual a CD ao contrário. É só botar um menos aqui. E agora a gente consegue resolver isso para achar o ponto D. Tá? Nós vamos dizer que esse lado, né, é igual a esse negativo e que esse é igual a esse. Vamos começar dos vermelhos. BC é 2 menos 3 e 3. AD é x mais 1, y e z menos 3. Agora, x mais 1 igual a 2, ó. X mais 1 igual a 2, y igual a menos 3 e z menos 3 igual a 3. Isso foi mais fácil do que eu achei. X igual a 1, y igual a menos 3 e z igual a 6. Achamos os pontos x, y e z do vértice D. Outra maneira é resolver ele pela parte verde. Eu achei que ia precisar das duas, né? Achei errado. Agora eu vou fazer que AB, que é esse vetor aqui, ó, 2, 1 e menos 1, é igual a menos CD. CD é x menos 3, y mais 2 e z menos 5. Ah, não é o quadro que vai para cima. Bom, agora eu vou escrever de uma maneira que caiba aqui, né?
Então, esse sinal negativo eu vou jogar tudo para o lado de lá. Vai ficar menos 2 igual a x menos 3. Menos 1 igual a y mais 2. E mais 1 é igual a z menos 5. Daqui você já tira z igual a 6. Aqui você tira y igual a menos 3. E aqui você tira x igual a 1. Os mesmos pontos. E o que bateu também com a resposta. Eu fiz questão sempre de deixar a resposta do livro aqui do lado, para que quando vocês fossem fazer os exercícios também conseguissem ter a resposta. Esse é o nosso livro, tá? Vocês têm ele lá em PDF para dar uma olhada, E ele tem a resposta de todas as questões. Vou perguntar para a Júlia. Júlia, entendido isso aí? Entendido sim, professor. Legal. Vamos pedir aqui para quem? Ana Júlia. A Júlia perseguindo. Seja Júlia, seja Ana Júlia. Ana Júlia. Se está entre nós, dê algum sinal, Ana Júlia. Felipe. Entendido, professor. Entendido? Legal. Maria Eduarda. Tudo certo, professor. Se na prova você colocar um desse, tá tranquilo. Tá tranquilo? Opa, que bom, que bom. Você é um bom humor, sempre é bom aí no meio da aula. Que bom. Vamos lá. Determinar o valor de A para que esse vetor seja um versor. Esse está mais tranquilo ainda. Talvez eu não saiba o que é um versor, mas o versor só é um vetor de comprimento 1, é um vetor unitário. Aqui o comprimento dele, eu vou calcular e vou ver que não vai dar 1, porque um vetor ele tem componentes x, y e z. Eu vou desenhar em 2D, que é só o que eu consigo desenhar aqui, ó. Então o comprimento do vetor, é essa componente em x ao quadrado mais essa aqui em y ao quadrado. Mas se for em 3D é mais a z ao quadrado. Então o módulo de U, ou a norma de U, módulo e norma é a mesma coisa. Tem gente, quando falo tem gente, tem livro, tem autor que gosta de o módulo assim, e outros colocam duplo, é tudo a mesma coisa. É igual a raiz quadrada de A ao quadrado, o x ao quadrado, mais o y ao quadrado, mais o z ao quadrado. Vira tudo positivo, e o módulo aqui vai ser 1 mais 8, 9A ao quadrado. O módulo de U, ou a norma de U, que é a mesma coisa, é igual a 3A. Vai saber o valor de A? Bom, mas e como que eu vou saber o versor? Então, eu vou dar um nome para isso aí. Vamos chamar de versor, por falta de criatividade. Versor. Versor é igual ao vetor dividido pelo seu comprimento. Então, é só fazer A menos 2A e 2A dividido pelo seu módulo. Porque o módulo desse dividido pelo módulo que está aqui embaixo vai dar 1. Fica muito fácil, dividido por 3A. E aqui ainda a sorte que vai dar para simplificar. O versor vai ser 1/3 menos 2/3 e 2/3. E o que te garante que esse comprimento aqui dá 1? É só fazer. Faz raiz quadrada de 1/9 mais 4/9 mais 4/9. Raiz quadrada de 8/9, de 9/9. Raiz de 1 é 1. Então, esse cara é sim um versor. Versor, bom, eu tinha um vetor
E versor é um vetorzinho que tem a mesma direção e sentido, mas tem comprimento 1. O vetorzão tinha comprimento 3A, né? O versor é uma miniatura do vetor que tem comprimento 1. É tipo um vetor unitário? É um vetor unitário, exatamente, falou tudo. Tá? Não é tipo, é um vetor unitário. Certo? Como que a gente usa a nomenclatura de um vetor unitário? Olha... Tanto faz? Oi? Tanto faz? Tanto faz, tá? É bom usar aqueles padrões I, J e K, né? Mas esse aqui, né, como é um vetor genérico, tanto faz, tá? Sem problema nenhum. Você poderia chamar esse aqui, ao invés de versor, que ficou meio estranho, né? Chama de A1, pronto. Tá? Eu lembro que tem um exercício que tu chamou de AT, seria porque, tipo, A seria o unitário de T, do vetor T? Isso. Porque é comum lá a gente, ao invés de chamar I, muitas vezes, I, J e K, que são os vetores unitários padrão aí, né? A gente chamar de AX, AY e AZ. Né? Daí eu resolvi chamar de AU, tá? Mas não que exista uma regra para isso, tá? Pode chamar do que quiser. É só uma pequena padronização barra mania. Existem alguns vetores unitários padrão, né? Por enquanto a gente vai ficar com x, y e z. Não vou introduzir vocês ainda as coordenadas cilíndricas e esféricas. Isso vai acontecer mais adiante. Tá? Não tem por que introduzir agora esses conceitos. Gostaria de ver mais gente perguntando aí? Vamos perguntando, que sempre é bom. Obter um ponto P do eixo das cotas, cuja distância... Essa foi boa, quero saber o que é eixo das cotas. Tudo bem? Esse é xy. Obter um ponto P do eixo das cotas, cuja distância ao ponto A seja igual a 3. Então, eu vou dizer que eu tenho aqui 3 cotas, x, y e z. Né? Do eixo das cotas. Ter um ponto P do eixo das cotas, cuja distância do ponto A seja igual à raiz de 3. Vamos pensar em 2D primeiro. Sempre abstrair assim para aquilo que é mais fácil. Eu tenho um ponto A aqui qualquer. Ter um ponto P. O ponto P está num desses eixos aqui, desse eixo, nesse eixo, né? Vou colocar aqui, o ponto P esteja por aqui. Pegar as abscissas, poderia ser esse aqui. Tá? E esse ponto P, ele tem que ter uma distância 3. Bom, então vou fazer um vetor AP, cujo módulo seja 3. O ponto A, ele é menos 1, 2 e menos 2. O ponto P, se ele estiver em cima do eixo X, o ponto P ele pode estar em cima do eixo X, ou do Y, ou do Z. Se estiver em cima do eixo X, eu vou chamar ele disso daqui. Vou chamar A para não confundir com X, tá? Mas ele também poderia estar em cima do eixo Y, e eu penso que ele poderia estar em cima do eixo Z também, 0, 0 e C. Vamos fazer para os 3 casos, obviamente. Primeiro, eu vou descobrir o AP, né, no eixo X. Né? Vou chamar de AP, se o meu ponto estiver no eixo X. Esse vetor vai ser P menos A, então A mais 1. Menos 2. E mais 2. Se ele estivesse sobre o eixo X. O módulo
ou a norma de APX é igual a... Claro que vai ser igual a 3, né? Ele está dizendo que é igual a 3. Mas vai ser A mais 1 ao quadrado mais 4 mais 4. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 8 igual a 3. Não é tão assustador aqui, viu? É só uma matemática básica de levar os quadrados dos dois lados depois. E vai ficar A quadrado mais 2A, não muda nada, mais 9. Agora eleva ao quadrado dos dois lados, A quadrado mais 2A mais 9 igual a 9. Que alegria, né? Corta esse com esse, né? Veja que eu levei ao quadrado dos dois lados aqui, ó. Cortei esse com esse. Agora, A quadrado mais 2A eu vou escrever como A que multiplica A mais 2 igual a 0. Tem duas possibilidades para isso dar zero. Uma é A igual a 0 e outra é A igual a menos 2. Tá? Então, eu tenho 2 pontos em X, 2 pontos em X, que isso é verdade. Tá? Eu tenho o ponto, né? Vou escrever aqui, PX pode ser 2, pode ser 0, 0 e 0, né? Porque é A, 0 e 0, ou pode ser menos 2, 0 e 0. Isso em X. Agora eu vou achar ele em Y. Acho que quando eu começar a fazer ele em Y, se alguém tem alguma dúvida aqui, já vai perder essa dúvida. A, P. Agora eu vou supor que ele tivesse em Y. Então o ponto é esse aqui. E AP vai ser 1. Esse menos esse que é 1. Agora, B menos 2 e mais 2. O módulo, de novo, de APY, o módulo, o comprimento desse vetor, é raiz quadrada de 1 mais B menos 2 ao quadrado mais 4. Que também é igual a 3. Agora aqui vai ficar 1 mais 4, 5, raiz quadrada de 5 mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso aqui igual a 3. 5 mais 4, 9. 9 mais B quadrado menos 4B igual a 3. B quadrado menos 4B, 9 menos 3, 6, né? Mais 6 igual a 0. Agora eu vou descobrir os valores de B, que isso aqui, que satisfazem essa equação. Vou calcular primeiro o delta. Delta igual a B quadrado, no caso agora esse B é o 4, B quadrado menos 4AC. Esse delta vai dar 16 menos 24, né? Delta menor do que 0. Então não é possível, né? Não existe um ponto no eixo Y em que a distância seja igual a 3 para esse ponto. Talvez toda a distância seja maior. Não existe um ponto que ela seja igual a 3.
Agora eu vou ver no eixo Z, né? Afinal de contas, eu não desenhei o terceiro eixo aqui, que é o eixo Z. Kailane, alguma pergunta até aqui? Não, Kailane. É complicado. Você sabe que eu estou te chamando. Ah, prof, não. Tranquilo? Tô anotando assim. Uhum. Tá. Agora eu vou fazer como se estivesse em cima do eixo Z. Né? Então, vou achar o vetor AP sendo o P em cima do eixo Z. Então, o X desse ponto menos o 1, né? Então vai ficar mais 1, né? O Y vai ficar menos 2 e o Z vai ficar C mais 2. Da mesma maneira, esse módulo aqui vai ser igual a 3, então raiz quadrada de 1 mais 4 mais... Eu já vou fazer aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso aqui igual a 3. Agora, C quadrado mais 2C. C quadrado mais 2C. Quatro mais 4, 8, 9. Mais 9. Raiz quadrada disso igual a 3, então isso igual a 9, corta esse com esse, né? E aqui eu vou achar C igual a 0 e C igual a menos 2. Olha que engraçado, então o outro ponto vai ser PZ, né? E PZ pode ser 0, 0 e 0 ou 0, 0 e menos 2. Tá? Estranho que aqui a resposta está 0, 0, 0, né? E o PZ, né, foi chamado de eixo das cotas, então é o eixo Z. Eu não sabia qual deles que era, tá? Ali, Fala. quando o professor fez C mais 2 ao quadrado, o senhor botou 2C, mas é 4C ali. É 2 vezes o primeiro com o segundo. Ah, tá certo. Então tá aqui a resposta. Então aqui é menos 4, me salvou, hein? Então agora deu certo. Me salvou. Tá? O eixo das cotas, eu estava na dúvida, né? Só lembrando, o eixo X são as abscissas. O eixo Y são as ordenadas. E o eixo Z, então, são as cotas. Então nós encontramos para as abscissas, né? Para as abscissas são esses pontos aqui, para as ordenadas não tem, e para as cotas, que são o eixo Z, né? São esses dois pontos. Né? São esses dois pontos, eu vou desenhar aqui, vou apagar isso e vou desenhar para ficar mais fácil, porque às vezes a gente não entende o que está fazendo. Né? Não adianta fazer e não entender o que está fazendo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou desenhar o eixo X aqui, só para bonito, ó. Eixo X, eixo Y, né? E o eixo Z. E aí eu tenho um ponto perdido aqui, que é o ponto A. E eu quero saber em qual lugar desse eixo, né? Nesse eixo, a coordenada genérica, né? A coordenada genérica aqui, ela é 0, 0, né? E aqui uma letra C, que eu chamei de C. Em qual lugar desse eixo eu tenho uma distância de 3, sei lá, 3 metros, 3 centímetros, 3 quilômetros, 3 anos-luz? Né? Desse ponto aqui que eu chamei de PZ. É isso que nós encontramos. Né? Para fazer isso, nós primeiro calculamos o vetor. O vetor é a diferença dos pontos. Então, o vetor AP, APZ, eu já ia fazer o módulo, né? Mas eu só quero o vetor, por enquanto.
o vetor AP, é só fazer o ponto final menos o ponto inicial. Então, 0 menos menos 1, 0 menos 2 e C menos menos 2. Agora, pega o módulo, né? O módulo de APZ é igual a 3. Daí você só faz isso aqui. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais C mais 2 ao quadrado igual a 3. E encontrou dois Cs. Um C igual a 0 e um C igual a menos 4. Se você encontrou os Cs, você encontrou o PZ. Encontrou até mais. Você encontrou o 0, 0 e 0 e o 0, 0 e menos 4. Então, o PZ pode estar aqui ou estar aqui. Em ambos os casos, essa distância é 3. Essa parece mais curta só porque a gente está olhando em perspectiva. Se você tivesse uma realidade virtual para ver um cubo assim, você ia ver que a distância era exatamente a mesma. Nicolas? Leônidas? Oi, prof, fala aí. Oi, você já assistiu os Teletubbies? Nicolas? Oxe, claro que já. Então, eles falavam, oi! Oi, claro. E olha aqui, você tem um papel importante. Nicolas é o nome do meu filho também. E de um grande cientista. Olha só. Né? Uhum. É com CH? Não, não é Nicholas, não. Não é Nicholas, não. Ah, uma pena. Eu quis simplificar, né? Porque você sofreu bullying sendo chamado de Nicholas ou não? Não, que isso. Não? Ah, tá. Eu pensei, bom, eu vou colocar Nicolas, daí eu pensei com C ou com K, vai com C. Daí coloquei com C também. Mas... Só uma zoadinha de Nicholas só. Porque é só na brincadeira. Nicholas. E também, se chamar, chamou, né? Tô chamou, né? Tô preocupado. Mas, assim, é que você hoje já está numa idade que você está mais maduro. Mas, às vezes, um adolescente se incomoda por cada bobagem, né? E hoje em dia, os pais já... Uns não pensam, né? Porque o tal do Walt Disney, né? Pelo amor de Deus. Walt Disney é Walt Disney. Né? Sim, mano. Dó da pessoa, hein? Não é... Não, olha, tem de pior. Né? Mas não vamos falar dos nomes, que às vezes tem algum colega nosso que tem um nome aí meio, né? Então, é complicado. Uns gostam, né? E outros não gostam. Hoje é possível mudar o nome. Hoje é possível, né? Mas quem sou eu para falar do nome? Sim. Meu Deus. O meu nome é angelical, né? Quantas vezes eu fui chamado também de anjo por bullying? Não pelas meninas, por bullying. Né? E me incomodava. Vamos lá. Determinar o valor de A para que seja 45 graus o ângulo entre os vetores U e V. Como é importante, assim, abstrair, sempre pensar de maneira simples, né? E não com todos os detalhes. Então, eu vou desenhar dois vetores. Já foi para onde eu não devia ter ido. Aqui. Eu vou desenhar dois vetores genéricos, U e V. Eles têm um ângulo θ entre eles. Esse ângulo eu quero que ele seja de 45 graus. Então, eu quero que ele seja de 45 graus. Eu já vou escrever aqui. O V, e é um vetor 2D ainda, 1 e A, e o U é um vetor 2 e 1. Essa abstração que nós fizemos poderia ser para um vetores 3D também. Vejam que, bom, esse aqui por sorte até tem a ver com 2 e 1, né? Mas não precisaria necessariamente ter a ver com 2 e 1. Eu tenho que me lembrar do produto escalar. O que é o produto escalar? É um tipo de produto entre dois vetores. Então, se eu tenho um vetor U e um vetor V, eu posso fazer dois tipos de produto entre os dois. O produto escalar ou o produto vetorial. O produto escalar me retorna um escalar. Grande coisa. E o produto vetorial me retorna um vetor escalar. Aí, aqui um vetor.
Nós agora temos que nos lembrar, isso não tem jeito, tá? Que o produto escalar, né, é um módulo de U, um módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, tá? Isso é U escalar V. E o U escalar V, você também sabe que se o U fosse um vetor genérico, assim, o X e o Y, e o V é um vetor genérico, Vx e Vy, você também tem que se lembrar que isso aqui é o X vezes Vx mais o Y vezes Vy, né? Isso aqui vai dar um número, 7, 8, qualquer coisa assim. Agora vamos particularizar e não deixar tudo tão genérico. O módulo de U é raiz quadrada de 4 mais 1. O módulo, aqui é um vezes, tá? Aqui não é produto escalar. Quando eu faço produto escalar é essa bolinha aberta. O módulo de V é raiz de 1 quadrado mais A ao quadrado. Cosseno de 45, eu vou escrever aqui cosseno de 45. A gente já sabe que é a raiz de 2 sobre 2, né? É igual a U escalar V. Então, é o 2 e o 1. Escalar V, que é 1 e o A. Raiz de 5 vezes raiz de 1 mais A ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 2. E como é que você sabe que a raiz de 2 sobre 2? Bom, essa aqui é moleza. Você pega 3 ângulos aqui, ó, 30, 45 e 60 graus. Escreve aqui seno e aqui cosseno. E agora vai, ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, raiz, 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 raiz. Só não passa no raiz de 1, porque raiz de 1 é 1. Você sabe, então, que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 2 vezes 1 mais 1 vezes A. E agora que a matemática vai pegar, até aqui foi fácil. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Raiz de 10, eu vou colocar tudo dentro da mesma raiz, isso é possível. É tudo raiz quadrada. Raiz de 10 que multiplica 1 mais A ao quadrado. Igual, esse 2 aqui, que está ali embaixo, eu vou jogar para o lado de lá. Daí vai ficar 4 mais 2A. 4 mais 2A. Você eleva ao quadrado dos dois lados, daí vai ficar 10, 1 mais A ao quadrado, igual, aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 4 vezes 2, 8, 16. Mais 16A. Mais 4A ao quadrado. Isso aqui vai dar numa equação do segundo grau. Eu vou ter que apagar aqui para fazer um espacinho. Então aqui 10 mais 10A ao quadrado, 10 mais 10A ao quadrado. É igual a 16 mais 16A mais 4A ao quadrado. Então, 10A ao quadrado com 4A ao quadrado vai dar 6A ao quadrado do lado de cá. Menos 16A, passa para o lado de lá, menos 6, igual a 0. E agora nós vamos ter que achar, o bom é que eu não botei a resposta ali, mas agora eu não vou resolver essa equação do segundo grau aqui,
eu vou usar um software para resolver essa equação, porque eu acho que não preciso ensinar a resolver a equação no segundo grau. Se precisar, vocês me avisem. 6a ao quadrado menos 16 vezes a menos 6 igual a 0. Então, deu 3 e menos 1/3. Tá? A deu igual a 3, né? E A, duas linhas, igual a menos 1/3. Tá? Então, você tem duas soluções. Uma que é 3 e a outra simplesmente aponta para o outro lado. Tá? Menos 1/3. Mas... Opa! Não é para o outro lado, é para cá, ó, menos 1/3. Não é para o lado de cá. Seu Ângelo falhou. De novo, vou pegar o pincel preto. Tá? 3 é esse aqui, né? Ele pode ser 45 graus para cima, né? Ou 45 graus para baixo. Né? Só isso. O que importa é que ele seja 1 em x. Vamos tornar isso mais claro, que eu acho que eu não deixei bem claro. Vamos desenhar esses vetores aqui. Eixo x, eixo y. Primeiro vetor é 1, eu vou fazer 1 e 3. 1 e 3, tá? Então, 1 para cá. 1, 2, 3. Então, uma possibilidade é que esse seja o V, né? E que o U seja 2 e 1. 1, 2 e 1. E que o U seja esse daqui. O que acontece? Tem 45 graus entre esses dois. Outra possibilidade é que o A seja menos 1/3. Então, o vetor V, bom, se aqui é 1/3 está por aqui. Né? O vetor V pode ser esse daqui também, ó. E daqui para cá também tem 45 graus. Tá? Por isso que eu tenho duas possibilidades do A. Tá? Não tem nada a ver para o lado de cá, né? Não é o vetor todo que é negativo, é só o componente em Y dele, que é ou é 3 a componente em Y, ou a componente em Y é menos 1/3. Tá difícil para aparecer os nomes, estão dando... Bianca! Entendido isso aí, Bianca? Tudo certo, professor. Legal, legal mesmo. Aqui, Eduarda, tudo certo? Sim, professor, tudo certo. Legal. Beatriz? Beatriz, se você está entre nós, mande algum sinal, Beatriz. A aula não pode ser aula espírita. Opa, apareceu alguma coisa? Tudo certo, legal. Professor, Sim, eu tenho sim. uma dúvida. Eu não entendi muito bem o começo da equação. Você pegou o produto escalar é igual a o produto vetorial? Não. Ótimo que você tenha perguntado. Eu comecei definindo os dois tipos de produto entre vetores que nós conhecemos, mas só peguei o escalar, né? E eu me lembro dessa fórmula aqui, ó, que o produto escalar de dois vetores, né? Isso é o conceito de produto escalar, né? É igual ao módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno de θ, tá? Isso aqui é uma forma de se calcular o produto escalar, né? Mesmo porque quando a gente fazia lá
força escalar distância, né? Era o módulo da força, o módulo do vetor distância vezes o cosseno do ângulo, quando nós queríamos o trabalho, certo? Certo, entendi. Tiago, fala mais bravo, porque você falou muito calmo, eu não gosto de gente calma, eu gosto de gente brava. Como assim? Ah, agora sim, agora sim. Pode falar mais alto aqui. Eu já falo alto, vocês não sabem o pavor que eu tinha quando os professores falavam muito baixo e davam sono. Então, eu posso parecer chato por falar alto, mas eu não quero dar sono em ninguém. Posso até dar, mas não quero. Oi, Tiago, não ouvi? Imagina, relaxa, professor, não dá sono não. Só... Então tá bom. De boa. Vamos aqui a número 50. Para cada um dos pares de vetores, né? Então U e V é um par, encontrar a projeção ortogonal de V sobre U. Começou a fazer coisa difícil, palavreado difícil, né? O que é uma projeção? Então, se eu tenho Sol aqui em cima, né? Eu tenho Sol aqui, né? Não, já desenhei errado. Se eu tenho Sol aqui meio de canto, se eu estou aqui, a minha sombra vai ser projetada aqui. Ah, já sei o que é projeção. Então, se eu tenho um vetor aqui, eu posso projetar ele sobre o eixo X e sobre o eixo Y. Sim, pode. Né? Eu posso projetar um vetor sobre um outro vetor? Claro que pode, não precisa ser só sobre os eixos. Tá? Agora a gente vai descobrir como calcular essa projeção. Então, eu tenho um vetor U e um vetor V, aqui a letra A, né, encontrar o vetor a projeção de V sobre U. Então, o vetor V, ele é 4 e 3. Mais ou menos no olho, eu fiz 4 para X e 3 para Y. Né? O vetor U é 1 e 0. Eu quero saber qual é a parcela do vetor V que aponta na mesma direção do vetor U. Isso que é projeção. Projetar, né? É verificar qual parcela de um vetor aponta na mesma direção de U. Então, eu quero saber qual parcela. Aqui ficou fácil, né? Porque o U aponta na direção X. O V, ele vai 4 para X e 3 para Y. Então, não precisa nem fazer cálculo, é 4. É 4. Tá, mas vamos... Não, esse vamos deixar assim, vamos fazer um outro aqui que não é mais tão trivial. Tá? Então, esse aqui, Tiago, ficou tranquilo que é 4, a projeção de V na direção X, ou seja, na direção de U? Sim, ficou claro. Bem fácil, né? Vamos fazer a B então. A B já é mais cabeluda. Eu tenho um vetor 2 e 5, então 2 e 5 já vou desenhar ele mais inclinado, assim, ou mais para Y do que para X. Vetor V. E o vetor U é 1 e 1. Coloco um igual. Vou só prolongar essa reta aqui, ó, porque vai ficar mais fácil de entender. Agora, esse vetor, ele tem uma projeção ortogonal ortogonal porque é 90 graus. Orto, reto, de ângulo reto, 90 graus. Agora, eu sei que, veja bem, não vou fazer nada sobre o vetor U ainda, mas eu sei que sobre o eixo X,
V tem uma projeção ortogonal de 2 e sobre o eixo Y é 5. Mas não pediu nada disso. Não foi pedido nada disso. O exercício não pediu nada disso. O exercício pediu qual que é a projeção desse vetor não sobre x, e sim sobre este vetor 1 e 1. Agora eu vou ter que pensar um pouquinho. Bom, existe naturalmente uma fórmula pronta, mas é que eu não gosto tanto dela. Professor, o que significa ali no enunciado aquela última parte, sendo V1 tal? Ah, tá. Decompor V como sendo a soma de V1 com V2, sendo V1 a parte paralela a U e V2 perpendicular. Tá? Então, esse vetor V, ele tem uma parte paralela a U, que nós vamos chamar de V1, e uma parte perpendicular a U, que nós vamos chamar de V2. E o vetor V, que é esse vermelho, é a soma de uma parte paralela com uma perpendicular. V é igual a um vetor V1 mais um vetor V2, sendo que V1 é paralelo a U e V2 é perpendicular a U. Ficou 100%, Andressa? Acho que pediu, né? Sim. Já conheço tua voz. Nada. Que sim desanimado, Andressa. Começou animado a aula, agora deu um sim desanimado? Ou ficou bravo porque eu descobri a tua voz? Eu tô comendo, por isso. Ah, tá. Eu pensei que era um sim assim mesmo. Pá, tinha que ter descoberto minha voz. Não. Até a aula que vem eu esqueço também, porque eu sou esquecido. Bom, vamos lá. Como eu vou saber a parcela desse que está sobre esse? Que boa pergunta. Que tal eu voltar naquele exercício anterior, onde eu tinha o U, que era 1 e 0, acho que vai me facilitar a vida. U, que é igual a 1 e 0. E eu tinha o V, que parecia moleza, nem precisa fazer isso, fazer aquilo. Agora eu acho que eu vou ter que pensar diferente. O V, que era 4 e 3. E de novo, ele tem uma parcelinha que é paralela, né? Esse aqui é o V1, esse é o V1, e esse aqui é o V2. V1 mais V2 dá V, né? Onde V1 é paralelo a U e V2 é perpendicular a U. É bastante papo, mas vamos aprender a fazer a projeção. A gente já sabe que V1, né, não precisa fazer muita força, né? Que V1 é 4 e 0 e que V2 é 0 e 3. E claro que V é a soma dos dois, que vai ser 4 e 3, né? Bom, mas eu preciso formalizar, né? Porque aqui eu estou fazendo no olho coisa que aqui do lado eu não consigo fazer. Eu tenho feito muito produto escalar. Quem sabe eu faça isso. O que é V escalar U? Bom, V escalar U é módulo de V, módulo de U, cosseno de θ, desse θ aqui entre os dois vetores. Bom, lá da trigonometria, eu sei que se esse comprimento é V, este comprimento aqui é V cosseno θ, e esse aqui é V vezes seno θ. Olha, V cosseno θ está aqui. Então,
V escalar U é igual a módulo de U, tanto faz a ordem aqui, módulo de V, cosseno de θ. Esse pedaço aqui é a projeção. Se eu fizer o produto escalar, eu tenho a projeção multiplicada pelo módulo de U. Bom, então eu vou fazer o produto escalar dividido pelo módulo de U. Se eu fizer o produto escalar dividido pelo módulo de U, veja aqui, ó, corta esse com esse, só ficou isso aqui. Módulo de V vezes cosseno θ. Módulo de V vezes cosseno θ é esse lado aqui. Olha só, achei a fórmula, ó, da projeção de V sobre U. É essa a notação, tá? Projeção de V sobre U é V escalar U dividido pelo módulo de U. Eu acho que ainda é mais fácil fazer assim, ó. V escalar o versor U. Porque se eu dividir esses dois aqui, eu tenho o versor U. Bom, vou apagar isso aqui em cima e vou aplicar essa equação que eu encontrei, antes perguntando para o Bruno e para a Maria Eduarda se eles entenderam. Bruno e Maria Eduarda, repito. Eu entendi sim, professor, mas sempre vai ser essa fórmula? Oi? Eu entendi sim, mas sempre vai ser essa fórmula? Sempre. Tá bom, obrigada. Só que eu nunca decorei, por isso que eu tenho que fazer tudo isso. Tá bom. Tá? Professor, e daí vai ser sempre, tipo, projeção do vetor V, e daí o que tá ali embaixo é sobre o U, no caso. Isso. Aí, tipo, se fosse do vetor B sobre A, o B estaria ali em cima e o A embaixo. Exato. Tá. Porque o que está em cima projeta no que está embaixo. Tá? Então... Professor, eu não entendi a projeção. Então, isso é fundamental, faço questão de explicar de novo. Que bom que você pediu. Porque não, tipo, eu entendi os cálculos, eu só não entendi a projeção, tipo, o que ela é. Ah, tá. A projeção é o seguinte. Vou pegar... deixa eu ver uma forma de eu explicar. Eu vou puxar aqui uma imagem do Google Imagens, tá? Exemplos de projeção. Vamos ver, imagens. Esse aqui é um bom exemplo. Você projeta a esfera como um círculo, né? Você perde uma dimensão sempre na projeção. Eu poderia fazer agora mais uma... Você pode projetar a esfera... Eu sei, tipo, que é projeção desse jeito. Eu só não entendi por que a projeção ficou... Porque a projeção não é o vetor V1. Ah, tá. Sim, a projeção é o vetor V1. Mas então, tipo, por que a gente está calculando se a gente já tem? Ah, entendi. Porque esse V1 aqui do lado de cá a gente não tem, ó. Esse V1 a gente não tem. Eu estou fazendo toda essa tramóia, né, para fazer quando eu não tenha ele tão fácil, para esse caso. Né? Então, agora eu quero saber a projeção do vetor U, do vetor V sobre U. Onde o V é esse 2,5 e o U é 1 e 1. Então, qual que é a projeção de V sobre U? É V escalar U. Eu estou fazendo um módulo aí que não existe lá em cima. É a mesma fórmula de antes. Só que aqui, eu não sei mais o vetor V1, né? Veja que ele tem duas componentes, x e y.
esse vetor V1 e esse vetor V2. Eu não consegui ver o nome de quem me perguntou, mas quem me perguntou, entendeu? Acho que foi a Samantha pela voz, não? Fui eu, aham. Ah, já estou conhecendo. Samantha, compreendido? Professor, não é V escalar unitário? É a mesma coisa, porque essa divisão aqui... tá. Mas adorei a pergunta, Tiago, é isso aí mesmo. Né? Isso aqui é exatamente V escalar U unitário. Né? Que é a mesma coisa. Bom, eu vou fazer como está aqui, que é mais fácil agora, né? O módulo de U é raiz de 2, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado raiz, e o V escalar U vai ser 2 vezes 1, 2, mais 5 vezes 1, 5. Então, a projeção de V sobre U, né, vai ser... A projeção é só o comprimento, né? 7 sobre raiz de 2. Mas o vetor V1 não é 7 sobre raiz de 2. Aqui que o bicho começa a pegar, ó. V1 tem este comprimento, porque 7 sobre raiz de 2 é esse comprimento aqui, ó. Tudo bem, esse é esse comprimento. Eu só não dei a direção ainda, né? Então vai ser 7 sobre raiz de 2 vezes o vetor unitário ainda. Tá? Agora eu tenho que multiplicar pelo vetor unitário. Qual que é o vetor unitário? 1 e 1 sobre a raiz de 2. Vou voltar porque eu acho que ficou um pouco confuso. E eu acho que agora eu entendi a pergunta do Tiago. Tá? Quando eu faço isso, projeção de V sobre U, eu só achei o comprimento. Isso aqui vai dar um escalar. Tá? Você pode encontrar o vetor projeção de V sobre U, multiplicando isso aqui pelo vetor unitário. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou achar qual que é esse vetor unitário. Esse vetor unitário aqui é 1 e 1 dividido pelo módulo dele, sobre a raiz de 2, certo? Agora, qual que é a projeção desse sobre esse? É só pegar o 2 e 5, multiplicar pelo vetor unitário. Aí eu tenho aqui o módulo, isso aqui é só o módulo. Se eu quero saber esse vetor V1 que aponta para lá, eu multiplico ele de novo por 1, que é o vetor unitário. Pronto, é isso daqui. Bom, tudo isso aí, eu vou vir para cá. Tá? Tudo isso aí é V1. E V1 é igual a 2 mais 5, 7. 7 meios que multiplica 1 e 1. Ou seja, 7 meios e 7 meios. Tá? O meio saiu do raiz de 2 vezes o raiz de 2 aqui. Tá? E aqui eu tenho a resposta. Ó, quanto que é o V1. Tá? Vamos calcular pelo menos o V2 agora também, que é a componente perpendicular. Tá? Nós calculamos a componente paralela, agora nós temos que calcular a componente perpendicular, aquela que não tem projeção nenhuma sobre esse outro vetor, ou seja, cujo produto escalar é zero. Então, eu posso pegar o vetor V, 2 e 5, eu vou multiplicar por um outro vetor, bom, por esse vetor mesmo aqui, e vai ter que dar zero. Então, vou colocar aqui um vetor, vamos chamar de x e y. Desculpem, vou apagar esse pedacinho aqui que eu...
2 e 5, escalar 1 e 1, isso nunca vai dar zero, né? Porque quando eu faço o produto escalar desses dois, eu vou estar achando esse comprimento aqui. Então, isso não tem nada a ver. Eu tenho que achar um vetor que escalar com esse unitário aqui, ele dê zero. Daí eu sei que eles têm 90 graus. Eu vou chamar esse vetor de um vetor qualquer, aqui x e y. Escalar com esse vetor pode ser esse 1 e 1 mesmo, que ele dá zero. O que eu tenho aqui? X mais y igual a zero. Né? Qualquer vetor onde y for igual a menos x, está valendo. Tá? É um vetor perpendicular ao vetor u. Tá? Então, se o vetor u perpendicular, posso chamar primeiro u paralelo, né, que é igual ao vetor u, vamos chamar de 1 e 1, u paralelo. E o u perpendicular, ele é 1 e menos 1, né? Menos 1 e 1, pronto, obedece essa relação aqui, né? Ele é perpendicular. Vou dividir ambos por raiz de 2, que não muda nada a direção. A única coisa é que daí eu tenho o versor u paralelo e o versor u perpendicular. Por enquanto, eu só encontrei a direção de V2 e não o valor de V2. Mas agora, eu vou encontrar a projeção desse V sobre esse outro cara aqui, que é o vetor menos 1 e 1. Sobre raiz de 2, só porque é um versor. Tá. Veja que primeiro eu encontrei a projeção desse vetor V1 sobre este vetor aqui, que era 1 e 1 sobre raiz de 2. Agora eu vou encontrar a projeção desse mesmo vetor sobre este outro versor. Então vou fazer um novo produto escalar e vou fazer aqui em cima. Tá? Vou fazer o produto escalar de 2 e 5 sobre menos 1 e 1 sobre a raiz de 2. Aí eu encontro esse comprimento, mas eu quero ainda apontar na mesma direção, então agora eu faço vezes. Isso aqui é um vezes, né? Não é mais um produto escalar, de menos 1 e 1 sobre raiz de 2. Isso aqui vai ficar menos 2 mais 5, 3. 3 meios de menos 1 e 1. Tá? Esse aqui é o meu vetor V2. E é o que eu tenho aqui, ó, menos 3 meios e 3 meios. Kailane, tranquilo? Sim. Leônidas? Ana Júlia? Vão mandar algum sinal? Mandou, Leônidas mandou. Ana Júlia, vai mandar algum sinal também, Ana? Nada de mandar sinal. Ô, Kailane? Oi. O teu sim foi meio fraquinho, né? É o sim. Não, é que quando eu falei sim, o meu celular caiu no chão. Antes também, eu não sei se vocês escutaram, meu aqui caiu, deve ter dado um barulho tipo uma tempestade aí também. Mas então legal, que bom que vocês já estão se preparando, tendo um microfone assim também, porque o som para mim ele vem muito mais agradável, né? Eu também, logicamente, tô dando aula com um microfone, né? Porque pelo menos vocês merecem que a voz do professor saia bem aí, né? E não saia cheia de ruído, né? Meus caros, né? Por hoje acho que essa revisão está de bom tamanho, tá?
eu vou colocar lá no Moodle, né? Pô, só tinha mais um exercício aqui. Então, vocês podem tentar, né, em casa, resolver esse quinto aqui. Né? E hoje eu ainda vou tentar colocar esses vídeos lá no Moodle para que vocês possam assistir. Andressa, pode falar? Você vai pôr esses slides também? Sim, eu vou pôr. Eu vou fazer o seguinte, os slides, Andressa, para eu não passar a conversa em vocês, deixa eu colocar já aqui no Teams, tá? Tá. E a prova vai ser mais ou menos nesse estilo, desses exercícios? Exatamente, né? Eu já vou mostrar de onde eu tirei esses exercícios aí, peraí. Mas será que não vai? Eu puxei ele para lá. Drop. Aí. Acho que já está chegando ali. Já chegou. De onde eu tiro esses exercícios? Tem aqui a pastinha livros, tá? Tem 3 livros aqui, ó. Um que eu estudei quando eu fazia engenharia, né? Mas o mais bonitinho deles que eu achei é esse daqui, ó. Esses 2 são iguais, só que a primeira e segunda edição, tá? Esse aqui tá bem bonitinho em PDF, né? Ó, aqui são as respostas, ó. Mas isso já está tudo no Moodle para vocês fazerem downloads. Desde o dia 0 de aula, não desde o dia 1º. Tá? Esses 3 livros eu deixei lá. Né? E esse material vetores e produto escalar vetorial e misto também já está lá. Né? Esse número 3 ainda não está porque vai ser depois, né? Depois da prova que nós vamos ver a equação de reta e de plano. Bom, não tendo mais dúvidas, né? Fiquem à vontade, entrem sempre pelo grupo, né? Dúvida de aula, coisa que não é pessoal, sempre no grupo, porque daí a monitora me ajuda também, os alunos também sintam-se à vontade para responder, né? Se não tiver certeza do que está respondendo, diga, eu acho que faz assim. Sempre é muito bom essa interação entre todos vocês, e não só no particular, né? Para que todos vejam as dúvidas e as respostas, e também que eu saiba a dúvida da maioria de vocês, para que eu possa dar mais enfoque nas aulas nessa ou naquela dúvida. Meus caros, um abração para vocês e aí, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu. Falou, professor. Valeu. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau.